Olá pessoal, tudo bom? Prometo que eu vou ser bem rápido nessa introdução, porque vocês querem ouvir o que o Vicente... Aliás, Vicente, obrigado por aceitar esse convite. Mas antes da gente falar, eu quero convidar o pessoal e me ajuda aí. Se inscrevam, compartilhem, curtam, porque o papo hoje, vai ser federal. Trocadilho foi bom, hein? Boa. Perfeito, treinei muito para esse trocadilho. Vicente, tudo bom? Tudo ótimo, cara. Bom, quero agradecer mais uma vez, tá? Para mim é uma satisfação poder participar pela primeira vez desse teu programa, que eu acho que é muito importante e abre muitas portas aí para reflexão aí das questões envolvendo os animais. Parabéns. Legal, parabéns você pelo teu trabalho, mas vamos lá porque o pessoal quer, né? Quando a gente fala com uma pessoa que tem um estudo, tem um conhecimento tão vasto como você, o pessoal fica louco para saber, fala, Ricardo, fale pouco e deixa o homem falar. Eu vou tentar, porque eu falo pra caramba. É verdade. Mas vamos lá. Bom, vocês me desculpem, hoje a minha cola veio feia. Que mal, né? Que mal, mas tudo bem, vamos lá. Vicente, 2018 ou 2017, 2018 foram anos que foram marcados por batalhas aí nessa questão animal. A gente pode citar a questão dos animais, do embarque de gados vivos, continua se estendendo essa questão das vaquejadas, rodeio. Agora a gente está vendo aí que tem gente querendo trazer de volta os galos de briga, rinha de galo, como falam mais, né? Por que essas coisas que parecem ser tão absurdas ainda ganham respaldo no nosso país e nas leis? Eu acho que é interessante marcar aqui, Ricardo, um ponto positivo nisso tudo. Veja, nós estamos começando a acreditar que vale a pena judicializar a causa animal. É algo que nós tínhamos, era muito pontual em muitas situações, envolvendo na maioria delas apenas maus tratos individuais a animais. E agora o movimento a causa animal, as instituições, as ONGs estão se articulando, né, no campo do direito e não apenas do discurso filosófico e ético, para também demandar na justiça, né, a proteção dos direitos animais. Veja, esse caso da proibição de embarque, de exportação de animais vivos, dos bois vivos, né, recebeu, é bem importante que se diga, a liminar na Justiça Federal de São Paulo, proibindo em todo o território nacional esse embarque, e o juiz federal falou que os animais são sujeitos de direitos. Sim, eu ouvi isso, né? Expressamente. Expressamente. Né? É claro que ainda existe muito para avançar, essa decisão liminar ela acabou sendo suspensa em segundo grau, mas o Ministério Público Federal, através do seu Procurador Regional da República em São Paulo, também no seu parecer falou dos animais como sujeitos de direitos. Quer dizer, o discurso dos direitos animais começa a penetrar, de fato, também na justiça, né, na proteção dos animais através do processo. Esse caso da exportação ainda não está decidido definitivamente. Ainda está em andamento. Está em andamento. Né? Nós estamos acompanhando, está tramitando na Justiça Federal de São Paulo. Agora, o caso da vaquejada é um paradigma. Né? Ele foi julgado no final de 2016, publicado em 2017. E nesse caso, em que o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte, afirmou que a vaquejada intrinsecamente é cruel e que por isso essa prática viola a regra constitucional que proíbe a crueldade contra animais. Mas o mais importante foi que um dos ministros, outros ministros também foram importantes nesse julgamento, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi, pela primeira vez na história, a justiça brasileira afirmou que o sofrimento animal importa por si só. Sim, ou seja, tem um valor próprio. Ou seja, que os animais, no voto dele, ele afirmou que os animais são seres sencientes, que merecem uma consideração própria, independentemente da sua relevância ecológica. Então, Ricardo, isso é muito importante, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, terem noção de que o direito animal, muito embora seja um campo novo do direito, muito novo, né? Muito novo, que a gente está ajudando a construir, ele começa a ocupar alguns espaços dentro do processo judicial, ou seja, a justiça está começando a ser também, a reconhecer, a acolher essas demandas. É mais ou menos um tabuleiro de xadrez, a gente está começando a colocar os peões exatamente para dentro do jogo. Né? Bom, então, é bom a gente
citar isso, porque geralmente a sensação é sempre negativa. Exatamente. Talvez eu também tenha essa sensação de que antes também a gente nem ficava sabendo direito das coisas. Exato. Então as coisas aconteciam e simplesmente os próprios gados, né, vivos não é coisa nova, já acontecia há algum tempo, né? Perfeito. Então a gente tem que ver também o lado positivo e tentar fazer com que ele cresça e ganhe mais força. É basicamente isso. É claro que existe sempre uma necessidade de um pensar estratégico, o que vale a pena judicializar, Claro. o que não vale a pena, mas esses resultados positivos que foram alcançados recentemente, né, ele mostram que nós estamos passando um momento de atenção, né, de que o direito animal ele realmente vai ocupando esses espaços e que tende a abrir novas fronteiras, né? Que ótimo. Então, é bom ouvir isso, né? Porque a gente fica com essa sensação pesada de derrotas e não digo só derrota, porque a gente tem vitória e muitas, mas como eu falei no início, né? Dá uma sensação de coisas que parecem ser tão claras que não deveriam acontecer, ainda acontecem, mas a gente tem um caminhar. E mudando agora um pouco, mas falando ainda de leis, a gente tem muito protetor, muita gente que lida com a questão animal, mas muitas vezes não sabe o que fazer em situações específicas. Quais as leis que as pessoas podem usar, se é que dá para utilizar esse termo? É difícil falar com um doutor que sabe, muita gente fica com medo dos termos. Não, estou brincando aí, Vicente, estou brincando. Mas assim, quais são as leis que as pessoas podem usar no seu dia a dia? Tipo, de ver uma crueldade contra um cachorro, um gato, ou mesmo animais que são ditos de consumo, mas que tem algumas regras que não podem ser atropeladas. Quais são as principais? O direito animal ainda, ele não tem de fato um arcabouço, me permita dizer assim, um conjunto de leis próprias que tratam o animal enquanto indivíduo. Nós temos certamente duas leis, por assim dizer, que são importantíssimas. Primeiro é a própria Constituição, é onde o direito animal se constituiu. É o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que é a nossa Bíblia, por assim dizer. É a regra constitucional de proibição da crueldade contra animais, que só o Brasil que tem, no mundo. Incrível isso, né? Existem outras constituições que prevêem a proteção dos animais, mas nenhuma como a brasileira que proíbe, veda terminantemente qualquer prática humana que implique em crueldade contra animais. E como uma derivação dessa regra constitucional, nós temos um artigo da Lei dos Crimes Ambientais que também é muito importante para nós, que é o artigo 32 da Lei 9.000... Vai anotando aí, hein? É artigo 32 da Lei 9.506 de 98, o número é por ali, mas é a lei de 98, que é um divisor de águas no direito ambiental brasileiro, né? Que criminalizou as condutas contra o meio ambiente. E dentro da Lei dos Crimes Ambientais, nós temos o artigo 32, que é conhecido como crime de maus tratos contra animais, mas na verdade é muito mais amplo. É um crime contra a própria dignidade do animal. Chega a ser individual? Ou individual. Esse é o detalhe, Ricardo, que eu gostaria de acentuar. Não, aqui no artigo 32 não importa o conjunto dos animais, ou a espécie, ou a biodiversidade, a função ecológica do animal. Aqui importa a vulneração de um direito próprio, da dignidade própria do animal. Isso que é importante. Ou seja, por isso que o artigo 32 eu tenho dito que não é um crime ambiental. Vai além disso. Ele é um crime contra a dignidade animal, é o reconhecimento da senciência dos animais. Que maltratar, abusar, ferir, mutilar animais é um crime porque nós atingimos a própria dignidade do animal, que a gente reconhece a partir da capacidade que os animais têm de sofrer. Exato, porque é interessante o que você está dizendo, porque não precisa ter a palavra lá, o termo é senciente, né? Não precisa. Você não consegue maltratar uma porta. Exatamente. Você não maltrata, você não é cruel contra um ventilador, né? Perfeitamente. Ou seja, já está lá dito isso de forma não necessariamente com o termo. Como maltratar, abusar, ferir, mutilar animais é crime, qualquer pessoa pode ir a uma delegacia de polícia. A Polícia Ambiental discar o Disque Denúncia 181. Aliás, em primeira mão, Ricardo, nas próximas semanas, no estado do Paraná, nós teremos um protocolo integrado de atendimento aos maus tratos contra animais. Isso é uma coisa para algumas semanas, para fazer uma coordenação entre os diversos entes, polícia,
o Ministério Público, o Judiciário, ONGs, Secretaria do Meio Ambiente, para que todos atuem de forma coordenada no combate aos maus tratos contra animais. O DISC 181 é fundamental. Muito bacana. Né? Mas não só fazer o boletim de ocorrência na polícia, como ir diretamente ao Ministério Público. As promotorias do meio ambiente têm atribuição de tratar a questão animal. E estão acolhendo mais essa questão. Certamente. Porque antigamente também você ia, ficava... Mas hoje em dia está ganhando essa... Essas frentes, elas vão cada vez mais, especialmente aqui no Paraná, com esse protocolo, dar uma atenção especial à questão dos maus tratos. Mas me permita completar, porque não só em relação aos maus tratos individuais, porque nós podemos utilizar também todas as ferramentas jurídicas do direito ambiental, né, até para o tratamento coletivo da questão, né, a ação civil pública, a ação popular, né, que são instrumentos utilizados pelo Ministério Público e pelas ONGs na proteção do meio ambiente, também podem ser utilizados na proteção dos animais, porque afinal de contas o artigo 225 da Constituição trata de todos eles juntos, de todo o assunto. Não, eu tô louco para falar, mas não dá para falar. O cara sabe muito mais. Ótimo, assim não preciso ficar falando bobagem. Vocês escutam. Vocês estavam com saudade de entrevista, Natália? Você estava com saudade, vai, fala a verdade. Ela tá falando que não lá, mas tudo bem. Bom, Vicente, agora pensando assim, no mundo inteiro, quando a gente pensa em direito animal e as leis, a gente falou um pouco dessas leis, que o Brasil tem uma lei bacana em relação a isso, única no mundo. Mas quando a gente pensa nos preceitos dos direitos animais e como as leis funcionam, a gente tem a sensação de estar um abismo de distância, né? Você acha que ainda os interesses, grana, ainda gera muita dificuldade para que isso possa caminhar com mais força também no âmbito político, legislativo, judiciário? E mais do que isso, a gente vê que agora vem empresas começando a trabalhar com produtos que a gente defende, produtos veganos, produtos que não têm exploração animal. Isso pode ser também um novo interesse entrando e fazendo com que as coisas mudem? Como é que você enxerga isso? Então, em primeiro lugar, Ricardo, veja, interessante, nós temos a única Constituição no mundo que tem uma regra, na lei maior, proibindo a crueldade contra animais. Nós temos uma lei dos crimes ambientais, criminalizando os maus tratos. Nós temos outras leis, e eu me permita citar uma lei que é muito importante, que todos tomem conhecimento, que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, que entrou em vigor agora no dia 10 de outubro, né? A 10 de outubro, e que é o primeiro código que estabelece assim, expressamente um rol de direitos animais. Os animais têm direito a uma existência digna, a não serem abusados, não trabalho excessivo. Foi demais, muito espetacular. E aí eu faço o link com a tua segunda pergunta. Recentemente foi noticiado que o Conselho Estadual de Medicina Veterinária do Estado do Paraíba pediu a revogação do código. Incrível isso. Aqueles que têm o dever máximo profissional de defender os animais, os médicos veterinários, através do seu conselho, pedindo a revogação da lei mais moderna do país em termos de proteção animal. Incrível isso. E o pior é quando a gente sabe que eles participaram da criação da própria lei. Como é que eles pedem para revogar? É evidente que não está ali, né? Não, quando eles mandam um ofício para a Assembleia Legislativa da Paraíba pedindo a revogação deste código, eles não dizem a quem estão representando, que certamente não são os médicos veterinários do Estado da Paraíba. Eu tenho certeza que não. Não é possível. Porque eu já falei com alguns veterinários de lá que ficaram também, sem entender, porque não teve nem explicação do motivo, né? Não teve uma explicação nesse pedido. Os animais ainda hoje, né, têm sido tratados como coisas, como objetos, como meios de lucro, enfim, a economia gira em torno da exploração econômica de uma parcela significativa dos animais, inclusive cães e gatos. Sim. Né? Não só cães e gatos, mas inclusive cães e gatos. Então, certamente, existe um obstáculo material ao direito animal, a que o direito animal avance, que é, de fato, o interesse econômico envolvido por trás dos animais.
animais como sujeitos de direitos não interessa a quem explora economicamente os animais. A gente entende isso. Sim. E é algo que nós temos que realmente considerar dentro da causa animal. Desse xadrez que a gente joga. Então veja, você falou do caso da vaquejada, né? O Supremo Tribunal Federal considerou que, à luz da nossa Constituição, é inconstitucional a prática da vaquejada. Em poucos meses, o Congresso Nacional, premido pelo setor econômico que explora a vaquejada, conseguiu aprovar uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 96, que introduziu um parágrafo 7º no artigo 225, dizendo que práticas consideradas como cultura, desde que haja uma lei tentando garantir o bem-estar dos animais envolvidos, não seria uma prática cruel. Como se a lei, foi embaixo do nosso nariz, como se uma alteração da Constituição pudesse mudar a natureza das coisas. Sim. Não tem. A vaquejada, e eu adianto, como os rodeios, são intrinsecamente cruéis. Não tem como eliminar a crueldade. Não tem parte, né? Não tem como garantir bem-estar desses animais. Isso a própria medicina veterinária já comprovou. Sim, sim. De maneira que é um efeito, né, do que a jurisdição, do que o judiciário está fazendo. O poder econômico, de fato, também tem os seus mecanismos de pressão política para gerar esse tipo de reação. Alteraram a Constituição, a nossa lei maior, para tentar respaldar práticas nitidamente cruéis contra animais. Sim. E negando algo que eu sempre comento, né? Você citar a cultura como algo que vai defender aquilo que você pretende, é ir contra a própria cultura. Porque a maior tradição da cultura qual que é, Vicente? É se modificar. É a gente questionar o que faz, questionar as nossas tradições e, diante de novos fatos, de novas visões, a gente se transformar. Eu acho que teria que ser na Constituição, tinha que ter algo assim: seguindo a nossa cultura, o nosso padrão cultural milenar, nós vamos mudar e começar a parar com esse troço de vaquejada, de rodeio, porque nós criamos cultura, nós mudamos a cultura. Mas isso aconteceu embaixo do nosso nariz e foi incrível mesmo. Mas vamos lá, Vicente, vamos mudar um pouco, senão a gente fica só falando de lei. Eu quero saber uma coisa: filósofo, você tem quais nomes assim que se destacam para você naquilo que falam? Isso é interessante, Ricardo, porque agora nós estamos falando do direito, que praticamente no Brasil nasceu com a Constituição Federal. Mas você colocar no direito regras de proteção aos animais ou de consideração dos animais como sujeitos não foi um produto do acaso. A filosofia, exatamente, foi a filosofia e a ética filosófica que nos permitiram chegar aqui. Nós estamos conversando aqui, de fato, a partir da obra de alguns pensadores. Sim. Claro, nós podemos citar pensadores assim de séculos atrás, mas me permita citar 3 que eu considero que são aqueles modernos, fundamentais. O que iniciou praticamente todo esse processo filosófico de pensamento a respeito disso, que é o Peter Singer, com a obra Libertação Animal, do início dos anos 70. Que é a que me tornou vegano. Igualmente. Fechei e falei, cara, por que eu não sou vegano? Este livro, o Peter Singer, depois que ele faz, eu digo assim, que o Libertação Animal do Peter Singer é um livro para você não ler antes de dormir. Não é um livro que vai te trazer bons sonhos. Não é de cabeceira. Não é. É assim para você ler bem desperto, em momentos depois que dá uma relaxada, porque é um livro forte, porque ele desvela, né, a crueldade contra os animais, especialmente na produção da carne, dos ovos e na experimentação, né, científica, nas pesquisas com animais. De fato é terrível. Né? Nos abre a consciência, nos desperta para o que realmente acontece com os animais nesses processos. E ele faz uma proposta direta, o boicote. É a base, né? É o boicote aos produtos de origem animal como uma atividade política de atuação, né? E que dá origem aí ao todo do movimento vegano. Né? O movimento de direito animal moderno surgiu ali, né? Mas surgiu com esse livro. O Peter Singer não propõe direitos animais. Essa é a grande diferença. Ele propõe uma ética animal baseada no vegetarianismo, no veganismo,
Mas ele não fala, olha, para ele não seria necessário reconhecer direitos dentro desse movimento. Aí vem o segundo filósofo importante, que é o Tom Regan. Tom Regan escreveu em 1983 uma obra importante, O Caso pelos Direitos dos Animais, e tem uma obra traduzida no português, que é Jaulas Vazias. Li também, que excelente. Fundamental, tem em português. Ele defende direitos para os animais, a ideia de sujeitos de uma vida, né? Aí ele traz a questão filosófica para dentro do direito e a perspectiva que os animais também deveriam ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Porém, ainda Regan faz uma restrição para em quais animais que seriam sujeitos de uma vida e que teriam direitos. Portanto, ele não tem uma visão universal como eu tenho, por exemplo, que eu acho mais importante. Que eu acho que hoje o movimento está ganhando isso, né? Principalmente em 2012, quando veio a declaração da consciência animal de Cambridge e tal, isso todo mundo abraçou muito mais. Polvo tem consciência, um animal inteligente. E todo tipo de... Incrível. Mas continuar. Então, e o terceiro, que vale a pena, que a Unicamp traduziu recentemente, está bem acessível, o livro do Gary Francione, Introdução ao Direito dos Animais, Seu Cão ou Seu Filho, é o subtítulo. E o Gary Francione eu diria assim, o abolicionista, né? Aquele mais importante abolicionista que nós temos em escala mundial, que é um cara que diz assim: os animais têm o direito básico de não serem tratados como coisas. E portanto, básico, né? A proposta dele, básica e clara, né? E que portanto deveriam ser abolidas todas as formas de exploração dos animais, que é a base do movimento vegano. Posso fazer um parênteses do Gary Francione? Eu tenho uma restrição com ele, sabe por quê? Eu acho que a visão dele é perfeita, mas ele é um péssimo estrategista, na minha visão. Ele acaba fazendo com que o próprio movimento entre em conflito interno por conta de, às vezes, ele achar, não, essa estratégia não é a melhor, essa aqui é a melhor, ele acaba gerando. Mas é claro, os conceitos filosóficos dele são contundentes e é o que a gente vive, né? É o que a gente tem como movimento vegano de busca e luta para Você bem diz, Ricardo, que eu acho que seria difícil a gente hoje imaginar que pudesse ter uma lei que chegasse assim: a partir de hoje está abolida toda forma de exploração animal. A gente entra em uma convulsão, né? Esse é o nosso, talvez, o nosso horizonte utópico. Sim, a gente luta para isso. Mas a gente vai ter que trabalhar com várias frentes. Veja, esses casos que você citou, a proibição da vaquejada, proibição de rinha de galo, que é proibida pelo Supremo Tribunal já há décadas, né? A proibição da farra do boi em Santa Catarina, enfim, a exportação de animais vivos. Nós estamos aí ocupando esses espaços, né, para que isso sejam exemplos que cheguem, e essa entrevista, essa tua iniciativa da gente poder discutir, de trazer isso é muito importante, porque mais pessoas cada vez mais se dão conta dessas questões e começam a se repensar os seus próprios hábitos, a sua própria maneira de ser, a sua própria maneira de consumir, de andar no seu dia a dia. Sim. Moldar de uma outra forma as suas escolhas, e aí levando em conta isso, né? Certamente.